O bom da disciplina de tratamento de esgoto, apesar dela ser, para vocês aqui do integrado, ela é uma disciplina grande, né? São 100 horas, relógio, 75 horas aula, né? É uma disciplina robusta e tem que ser mesmo, né? Porque vocês estão saindo técnicos em saneamento, tá? O bom é que essa disciplina ela vai trazendo tudo, desde os princípios, né, a necessidade de se tratar do esgoto, até todas aquelas questões que nós fomos vendo, estamos vendo. A partir de agora, né, aliás, a partir da aula passada, das duas aulas anteriores, que a gente começou a falar em vazão de projeto, depois carga orgânica, conceito de carga orgânica, né, do nível de poluição existente, a gente agora vai começar a entrar mais nessa dinâmica relativa aos dimensionamentos e às características daquilo que se busca tratar, que é o esgoto, tá? Então, hoje, a gente vai começar uma sequência de aulas onde nós vamos começar a abordar de maneira muito particular cada uma das etapas, das componentes desse conjunto que é o tratamento de esgoto, tá? Deixa eu ver quem bate na porta. Pronto. Oi, Larinha, muito bom dia, bem-vinda. Então, o que ocorre é hoje, na aula de hoje especificamente, a gente vai tratar de uma análise qualitativa dos esgotos. Se nós observarmos as aulas anteriores, a gente fez uma análise quantitativa. Como assim? Uma análise de quantidade mesmo, tá? A partir do momento que a gente passa a dimensionar as vazões mínima, média e máxima de entrada no sistema, né? Quando a gente passa a entender a associação entre, primeiro, quando a gente passa a entender a quantidade de poluição que se gera através da carga orgânica, né? Porque não adianta nada você, vou dimensionar, beleza, vamos dimensionar a estação, vamos dimensionar algumas etapas da estação, mas você não dimensiona se você não tiver noção de quanto de esgoto está entrando, né? De qual o potencial de efluente a ser tratado, tá? Então, isso a gente viu na aula passada, nas duas últimas aulas. E agora a gente vai entender um pouco mais das características que esse esgoto tem, em termos qualitativos, tá? E aí a gente começa, né, com essa figura que eu acho que a gente viu, acho que umas 2 semanas atrás, por aí, e ela volta para o nosso ambiente de aula, porque é um princípio que é básico dos esgotos, na sua composição, que a gente precisa entender, né? Essa relação entre água e sólido, líquidos e sólidos, né? Em linhas gerais, você vai ter um esgoto, um efluente que vai ser formado basicamente por líquido. Um líquido sujo, né, com coliformes, com sólidos em suspensão, tá? Que vão representar 0,1%, né, dessa composição aí, e sólidos grosseiros, né, que aí é o que vão, né, vão precisar, né, realmente ser, num primeiro momento, retirados e, a posteriori, na segunda etapa de tratamento, que a gente vai ver mais na frente, as etapas de tratamento de esgoto, todas elas, né, vão na parte secundária de tratamento, essa parte
esses sólidos em suspensão, né, ou levemente diluídos, eles vão ser retirados, né? Então, esse 0,1% de sólidos, sejam eles de suspensão ou grosseiros, é o que de fato você vai buscar retirar, buscar o efetivo tratamento, tá? E aí, como já vimos, essa relação aí, esse 0,1%, você vai ter a maior parte de proteínas, carboidratos e lipídios e cerca de 30% de areia, porque a gente precisa lembrar que vai existir a própria decomposição, os sólidos que estiverem, eles vão decompor, eles vão decantar, ou mesmo a areia carreada de fontes externas. Haja vista que, não raras, às vezes, nós encontraremos ligações irregulares de águas pluviais, principalmente, nos esgotos, tá? E aí, a gente entra efetivamente para as características dos esgotos, tá? Não é porque o esgoto ele é algo que não nos serve, né, que a gente é fruto de um descarte, que a gente não vai avaliar as características que eles têm. É necessário, ninguém consegue tratar nada sem conhecer, né? Então, essas características, elas são uma função dos usos aos quais essa água, tá, foi submetida. Então, uma coisa que é importante, o esgoto, ele vai ter a sua característica diretamente relacionada com a fonte geradora, tá? Um esgoto residencial, uma água servida de uma residência, tem uma característica muito particular e diferente de uma água servida de uma indústria. Tá? Além disso, além desse uso primário, que vai conferir essa característica, a gente tem as variações socioeconômicas. Gente, características socioeconômicas, elas, né, rebatem diretamente no esgoto gerado. O esgoto, ele é um retrato da condição socioeconômica das pessoas. Ele traz uma impressão, ele mostra a característica que a pessoa tem de vida, tá? Então, situação socioeconômica, os hábitos que estas pessoas têm, o clima, porque, obviamente, nós vamos ver que a temperatura ela vai influenciar, ela vai ser um fator decisivo em algumas questões referentes ao esgoto, principalmente na sua capacidade de ter a matéria orgânica decomposta, tá? Então, essas características, elas basicamente serão físicas, químicas e biológicas, tá? E os parâmetros de qualidade de tratamento, eles vão definir justamente a qualidade do esgoto. Então, se você tem um esgoto mais fácil de ser tratado, né, com uma carga orgânica menor, ou se esse esgoto ele vai apresentar maiores complicações, né, uma condição aí mais difícil de administração, tá? Bem-vindo, Rian, bem-vindo, presidente, bom dia, tá? Então, aqui, né, esse assunto de hoje ele é bem direto, tá? Não é assim uma coisa de outro mundo, vamos devagar, né, pensar na morte da bezerra. Não, são coisas práticas, tá? Primeiro de tudo, a gente começa com as características físicas dos esgotos, né? Esgotos domésticos em linhas gerais, tá? São essas aí, a gente vai ter temperatura, cor, odor
e turbidez, tá? É aquela coisa, se você vê o esgoto, você automaticamente vai saber que é esgoto por estas características aí, por estes parâmetros. Então, se você medir a temperatura do esgoto, obviamente, não é, que você não vai colocar o dedo e dizer assim, eita, tá quentinho. Claro que não, né? Você tem outras formas de você medir isso, tem termômetros, né? Esses termômetros que hoje todo mundo está usando, né? Que o povo, além de usar, mas não estão sabendo usar, né? Primeiro que não se mede temperatura no pulso, tá? Temperatura tem que ser medida ou no meio da testa ou dentro da orelha, tá? Para que você consiga acessar as partes internas do corpo. Isso é ciência, isso aí não é corrente do Zap, não, tá? E aí, esse termômetro eletrônico, ele é muito comum, né? Enquanto as pessoas agora foi que descobriram a existência desse termômetro, nós em laboratório já usávamos ele, ó, há muito tempo. Então, você consegue medindo, apontando para a água, né? Obviamente, ou para o líquido que se quer monitorar, obviamente deixando ele ficar mais estável e segurando de maneira firme o termômetro, porque se você ficar balançando vai ter oscilações, tá? Você consegue medir a temperatura desse efluente aí, que em linhas gerais ela vai ser um pouco maior do que a água que a gente toma, tá? Não vai ter, você não vai ter um esgoto altamente quente, fervendo, não existe, tá? Ele vai estar mais ou menos na mesma média. Vai variar conforme as estações do ano, tá? Então, existe uma maior estabilidade, né? Ao longo do tempo você vai ter uma temperatura que não vai variar muito, tá? A temperatura ela vai influenciar diretamente na atividade microbiana. E aí eu queria que vocês prestassem muita atenção, se ligassem muito nesse negócio aqui, porque nós iremos falar, eu acho que já é na aula de amanhã, se eu não estou enganado, em padrões de decomposição, parâmetros de decomposição da matéria orgânica. Vocês sabem, se não sabem, fiquem sabendo que para que o esgoto seja decomposto, você vai precisar de micro-organismos, tá? Eles aeróbios ou anaeróbios. Já estou dando mais ou menos um spoiler do que vai ser a próxima aula. E aí, esses micro-organismos, essa biota existente, tá? Ela vai funcionar a contento se tiver um ambiente propício. Se você tiver temperaturas muito altas, tá? Vai ser complicado desses micro-organismos se reproduzirem e cumprirem a sua função de degradar a matéria orgânica. Então, do mesmo jeito também que temperaturas muito baixas, você vai ter uma condição de dificuldade da mesma forma. Então tem que existir ali uma temperatura mediana, tá? Então por isso que a temperatura ela é importante e ela influencia sim na condição desse esgoto ser tratável de maneira mais fácil, tá? Solubilidade dos gases também a temperatura vai influenciar, né? Na viscosidade do líquido, líquidos com temperatura mais alta, né, eles tendem a ser menos viscosos, né? Então, existe aí uma... E a questão da viscosidade, ela influencia também, né, na capacidade dessa matéria orgânica existente ser degradada, tá? E aí a gente vai para a cor. A cor é muito fácil, né? Porque a gente sabe logo que aquela água é podre, aquela água é suja, tá? Então você vai ter um esgoto fresco, um esgoto novo, recém-gerado, né? Recém-saído das bacias do banheiro, ou né? Das bacias do banheiro não, mas recém-saído, né? Das fossas sépticas, né? Quando é retirado, né, quando cumpre a sua função, seu tempo de detenção e vai para o tratamento auxiliar, né,
ele vai ser ligeiramente cinza, tá? Agora, quando o esgoto ele é séptico, né, proveniente mesmo do interior dos tanques, você vai ter um cinza muito escuro ou mesmo preto, tá? Então, tem essas aí características de cor que são destacáveis e importantes de serem observadas. Odor, em linhas gerais, não cheira bem, né? Então, você não vai sentir aquele odor de rosas, né? Você vai sentir um odor, né? Que eu, sinceramente, quando eu vejo essas tabelas da área de saneamento, eu fico querendo entender o que é que seria, né? E aí, nós estamos no YouTube, se puder, se tiver algum colega professor que saiba mais do que este nobre servidor, o que é que seria um odor oleoso, né? Por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu, sinceramente, eu não enxergo, tá? Dentro da minha realidade, essa junção de características de, né, sensitivas e de questão, né, tátil, né? Pelo menos essa coisa de odor oleoso. É o que está colocado aí, tá? Que é relativamente desagradável. Para uns pode ser desagradável, para outros nem tanto, principalmente aqueles que já trabalham em estação de tratamento de esgoto, né? Você chega numa, sente aquela catinga. Depois de 15 minutos tá tudo tranquilo, né? Você já, né? A questão sensorial ela já se acostumou, né? E aí fica tudo mais ou menos tranquilo, né? O esgoto séptico, por sua vez, ele vai ter um odor fétido, principalmente por conta do gás sulfídrico, né? E de outros existentes, né? Muito por conta dos processos anaerobióticos que a gente vai ver na próxima aula, tá? Professor, Diga. o tanque séptico é a mesma coisa da fossa? No caso, quando sai da nossa casa, ela fica um tempo lá ou vai direto? Isso, Vivi que está falando, né? Isso. Pronto, Vivi, veja, é a mesma coisa, tá? É porque são as nomenclaturas diferentes. A nomenclatura técnica da norma, acho que é NBR 7229, se eu não estou enganado, ela trata de tanque séptico, tá? A gente acostumou a chamar comumente de fossa, tá? Mas ambas são a mesma coisa. Ambas as nomenclaturas representam o mesmo fim. E a fossa dimensionada como está na, na norma, ela vai ser a etapa primária de tratamento individual, tá? Então, esses esgotos, esses efluentes, tanto de águas de descarga, não é, de bacia sanitária, quanto águas servidas, ou seja, as águas de pia, de lavagem de mão, tem que ir para fossa, viu? Não é para ir para a rua, não. Segundo a norma, é o que está lá. Então, uma vez que todas essas águas servidas, elas entram na fossa, elas vão ficar um tempo específico, dimensionável, tá? Até que essa carga orgânica ela diminua, estabilize, diminua essa DBO, para que ela saia, esse efluente saia por um outro lado, que a gente vai ver, e normalmente você vai ter uma redução de DBO aí já nessa primeira etapa, mas a fossa ela tem uma eficiência limitada, então por isso que normalmente se coloca um filtro anaeróbio, né, ou mesmo um sumidouro em sequência para poder aumentar essa capacidade de tratamento, essa eficiência e esse esgoto poder ser lançado, por exemplo, em condições para isso, sem poluir tanto ou poluindo o menos possível o local onde está sendo lançado, tá? Respondi sua pergunta? Sim, respondeu. Obrigada. Beleza. Então, o gás sulfídrico e outros vão conferir esse cheirinho de ovo podre, né? Quem já teve esse cheiro, já sentiu esse cheiro alguma vez na vida, né? Esqueceu os ovos na geladeira quando abriu, ou então em cima da mesa quando abriu, né? Aquela catinga aqui em cima dessa casa.
Pois bem, essa é a característica do esgoto séptico. Os despejos industriais, eles vão ter odores característicos e diretamente relacionados com o processo produtivo em questão, né? Não vai esperando, por exemplo, um odor de, sei lá, de produto químico, se você produz abate de boi. São coisas distintas, tá? É basicamente isso que está se falando aí. E a turbidez? A turbidez ela é elevada porque você vai ter uma grande quantidade, uma variedade de sólidos em suspensão nesse esgoto, tá? E aí, obviamente, você vai ter uma maior concentração de elementos em suspensão nos esgotos mais frescos, nos esgotos mais recentes, tá? Saindo das questões físicas, a gente vai para as questões químicas, tá? E aí nós temos uma série de parâmetros aí, tá? Colocados à mesa. Então, primeiro a gente fala de sólidos, os sólidos totais que vão compor esse esgoto, tá? Então você vai ter sólidos em suspensão, os fixos e os voláteis, os dissolvidos também fixos e voláteis e aqueles que são sedimentáveis, tá? Então todos esses aqui, nós temos a descrição, obviamente que a gente não vai se ater muito a isso, é importante que vocês deem uma olhadinha, tá? Mas eu queria destacar alguma coisa. Primeiro, aqui, ó, você pode ter casos, né, no caso dos sólidos totais dissolvidos, onde existe uma fração desses sólidos que serão filtráveis, né, que você consegue extrair através de algum processo de filtração, tá? Também existem aqueles sedimentáveis que vão ficar, né, quando submetidos em 1 hora no Kohn-Inhofe. Eu não sei se eu estou com Kohn-Inhofe aqui nessa apresentação, mas nós já vimos isso lá em produção de água, tá? Aquele método de sedimentação em laboratório que se faz quando se toma uma alíquota dessa amostra, deixando muito claro que o verbo tomar não é o tomar de beber, tá? Ninguém faça isso, pelo amor de Deus, senão vai parar todo mundo no hospital. Mas tomar de pegar uma parte representativa desse todo a ser avaliado, desse líquido, né, uma amostra representativa para ensaios laboratoriais, tá certo? Em termos de matéria orgânica, né, que vai ser justamente essa mistura heterogênea de compostos orgânicos, principalmente proteínas, carboidratos e lipídios. Esta matéria orgânica é que é a grande responsável, uma das estrelas da companhia da composição desses esgotos, tá? Ela vai ser responsável por pegar todo esse oxigênio que esteja presente na água, no corpo d'água, tá? E aí, por isso que, para você saber os principais níveis, né, os níveis de matéria orgânica presentes, você vai fazer alguma dessas 3 medidas que estão postas. A DBO, DQO e DBO última, tá? A DBO, também chamada de DBO5, né? Primeiro que para medir a demanda bioquímica ou química, essas demandas elas expressam o quê? A quantidade de oxigênio que vai se demandar, tá? Que esse corpo d'água vai demandar para consumir a matéria orgânica. Então, uma vez que você tem uma fonte de poluição ali, tá? E este corpo d'água, ele tem o seu oxigênio dissolvido em níveis ditos normais. Uma vez que exige uma fonte de poluição, esta fonte de poluição vai demandar oxigênio para ser decomposta. É a lógica da natureza. A natureza ela sempre está em busca do equilíbrio. E aí essa fonte de poluição ela é um fator de desequilíbrio. Então, para compensar esse desequilíbrio e retornar à condição equilibrada inicial, esse corpo d'água vai fazer o quê? Vamos decompor esse negócio, porque esse aqui não é para estar com a gente, né? E aí, para isso,
consumo de oxigênio. Então, para medir essa DBO, essa demanda bioquímica de oxigênio, que vai estar associada à parte biodegradável, né? O que se consegue degradar naturalmente, você vai medir o oxigênio antes e depois, né? Você chega lá, faz uma medida. Aí depois de 5 dias você mede de novo. E aí você vai ver quanto de DBO tinha no primeiro dia e quanto de DBO tinha no segundo, faz a subtração e você vai saber se consumiu mais, se consumiu menos oxigênio, né? A DQO, por sua vez, ela vai também procurar saber o quanto de oxigênio vai ser demandado, só que aí utilizando agentes oxidantes fortes em meio ácido, tá? Enquanto que a DBO última, ela vai fazer o cálculo do consumo de oxigênio total após uma quantidade determinada de dias, certo? Então, esse consumo, né, ele vai ser medido a partir do que esses micro-organismos eles vão requerer de oxigênio para que essa condição bioquímica do efluente ela se estabilize, ela tenda à estabilização, ao equilíbrio que a gente acabou de falar, certo? Então, essas são características em termos químicos que são importantíssimas quando se fala em esgoto, tá? Você não consegue medir, para você saber, por exemplo, a eficiência de uma estação, você tem que saber os dados de DQO, tá? DQO e DBO, de entrada, de saída, né? Para poder saber quanto de eficiência essa estação está operando. Se você tem uma eficiência baixa, obviamente que você vai precisar olhar para a sua estação e dizer assim, opa, o que é que está acontecendo? Tem algo errado aí e que precisa ser corrigido, tá? Características químicas, né? Seguindo com as características químicas, a gente tem nitrogênio total, né? Incluindo nitrogênio orgânico, amônia, nitritos e nitratos que estejam presentes nesse esgoto, tá? Nitrogênio orgânico na forma de proteínas, aminoácidos ou ureia, a amônia produzida a partir da decomposição do nitrogênio orgânico nos processos anaeróbios, que a gente vai ver mais na frente, os nitritos e nitratos, da mesma forma, quando existindo, né, esses processos anaeróbios, eles vão ser gerados, seja no meio do processo, na decomposição, ou mesmo como um produto final dessa decomposição da matéria orgânica, tá? Os fósforos, né, fósforo inorgânico e orgânico, combinados seja a matéria orgânica ou em forma de ortofosfato e polifosfato, tá? O pH é importantíssimo, tá? Porque o esgoto ele vai ter ali uma faixa de pH ótima para poder ser tratado com o máximo de eficiência. Alguns esgotos ficam um pouquinho ácidos, né, ali em torno de 6, né, até mais ou menos 8 ou 9 o pH. Essa é a faixa mais ou menos interessante para que ele seja tratado, tá? Alcalinidade, em termos de presença de bicarbonatos, carbonatos ou mesmo da hidroxila, tá certo? Os cloretos, provenientes de água de abastecimento e de fezes humanas, tá? Então, se você tem ali uma presença de cloreto num determinado corpo d'água, pode ficar certo de que tem despejo de efluente ali, nas redondezas, tá? E os óleos e graxas, em termos de matéria orgânica solúvel em hexanos, mas que são muito presentes, principalmente nos esgotos domésticos, porque às vezes a gente está lá na cozinha, aí tem aqueles que têm aquele péssimo hábito, né, de pegar, assei uma carne, aí sobrou aquele óleo lá do cozimento da carne. Eita, vou jogar onde?
olha de um lado, olha do outro, mãe não tá vendo, pai também não, aí pega e joga dentro da pia. Bonito, a sua cara, né? Aqui dali é horrível. Forma incrustações nas tubulações. Para entupir é um show. Fora que aquela parcela que chega na rede para tratar, dá um trabalhinho para ser tratado dentro da ET. Tá certo? Então, é uma característica química também que existe dentro desses efluentes domésticos. E aqui a gente traz, esse quadro ele é muito interessante de Arceivala, Pessoa e Jordão, Casim, Metcalfe e Eddy, além do próprio autor que a gente buscou na literatura, todos esses parâmetros físicos, químicos, né, que nós vimos anteriormente, eles têm as suas contribuições por pessoa, tanto em faixa quanto um valor médio de referência, tá? E aí a gente precisa ver o seguinte, por exemplo, DBO5, consumo de demanda bioquímica de oxigênio de 50 gramas por habitante dia, né? Faixa de pH, a gente não tem contribuição por pessoa, porque aí não é mensurável, tá? Mas a gente tem, em média, um pH típico neutro, tá? Então é aquilo que eu disse a vocês, né? Que vai girar entre 6, 7,5, 8, né? Então, vejam que todos esses valores estão postos e trazem uma ideia, né, de como é o comportamento do esgoto, como é que ele se comporta, os seus dados numéricos o expressam, tá? Agora a gente vai para a questão biológica, né? E aí a questão biológica ela é muito importante porque ela vai trazer algumas características que se fazem necessárias de entender. Quando a gente fala de bactéria, né, a gente verifica a presença de organismos unicelulares, protistas, né, apresentados em várias formas e tamanhos no esgoto, né, sendo os principais responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Então, as bactérias elas são necessárias demais, elas precisam estar no esgoto, tá? Porque elas têm um papel fundamental na estabilização, na decomposição da matéria orgânica. Se elas não existissem, o trabalho de tratamento seria insano, seria muito complicado, tá? Então, quando está lá, principalmente na etapa secundária, né, está lá ou sob agitação, ou, né, sem nenhum tipo de exposição ao ambiente externo, a gente acha que não está acontecendo nada, mas na verdade está acontecendo o principal, que é justamente a decomposição dessa matéria orgânica para a etapa seguinte, possibilitando a efetividade do tratamento. Os fungos, né, organismos aeróbios, não fotossintéticos, né, multicelulares, de grande importância também para a decomposição da matéria orgânica e que crescem em condição de pH baixo, tá? Então, esse pH tem que ser um pouco mais baixo para poder esses organismos, eles se proliferarem e surgirem dentro desse esgoto, né? Os protozoários, a maioria dos casos, né, unicelulares, né, sem parede celular, a maioria aeróbias, certo? Ou facultativas, né, alimentando-se de bactérias ou outros micro-organismos, essenciais no tratamento biológico para a manutenção de equilíbrio, né, entre vários grupos, sendo alguns deles patogênicos, alguns deles, né, carregando doenças que geram problemas sérios ao homem, tá? Aqui é importante a gente lembrar que, ó, aeróbios ou facultativos, então, são seres que também, né,
tem papel preponderante na questão relativa à matéria orgânica, tá? Vírus. Aí aqui eu vou abrir um parênteses para a realidade que a gente está vivendo agora, de SARS-CoV-2, né, de Covid-19. Eu acho que vocês acompanharam bastante coisa de... Estamos no mês de novembro, né? Então, esse boom ele surgiu lá no mês de maio, tá? Abril, maio, né? A questão do estudo do esgoto, né? O monitoramento do esgoto doméstico para identificação de Covid-19. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Onde as pessoas estão achando que a doença acabou e está tudo lindo, está tudo normal e, na verdade, não está. Tá certo? Aí eu não vou culpar A, culpar B. Eu acho que todos nós temos a nossa parcela de culpa, tá? E aí, o que acontece? Uma das coisas que nós deveríamos estar fazendo enquanto brasileiros era aumentar a capacidade de testagem ao máximo. Mas a gente sabe que existe um limite, um teto, não é? E aí, para complementar esse teto, é que entra a ciência, é que entra justamente essa condição aqui de existirem vírus no esgoto. Porque a gente tem condição de, monitorando o esgoto, saber que, opa, se tem naquele ponto, foram encontrados fragmentos de RNA viral compatíveis com SARS-CoV-2, isso quer dizer que esse vírus foi eliminado. Se ele foi eliminado por alguém, então eu posso tranquilamente predizer que aquela área, e aí qual o raio dessa área, desse ponto, aí precisariam de estudos complementares, aquela área ali, ela tem um foco potencial da doença. Logo, eu devo, enquanto técnico, informar a vigilância epidemiológica, a saúde municipal, estadual, seja lá qual for, dizer assim, olha, aquele ponto ali nós identificamos a presença do vírus, logo tem gente ali doente. Então, estabeleça isolamento social para aquelas pessoas. É uma forma é uma outra via que você tem de poder combater a doença de maneira cientificamente comprovada, tá? Então, por isso que quando a gente fala aqui de característica biológica, que o vírus está aqui. Porque, veja, nós temos as nossas mazelinhas, né? Nossos vírus, bactérias dentro do nosso corpo, né? Alguns, né? Uma boa parte não são necessários à nossa sobrevivência, mas outros que, como o SARS-CoV-2, quando entra, faz o salseiro, né? E que vão ser eliminados com uma quantidade elevadíssima, certo? E durante um período longo, tá? Uma pessoa que dá positiva, por exemplo, para o SARS-CoV-2, estudos aí já dão conta de que ela, mesmo depois de foi positivado, teve o resultado positivo, aí fez os 2 exames em sequência e deu negativo, não está mais doente daqui da cintura para cima, mas da cintura para baixo, o vírus ainda está aqui circulando para ser eliminado. Então, essa pessoa vai passar pelo menos mais um mês eliminando o vírus. Tá? Então, por isso que é importante você monitorar, porque você tem a condição de prevenir um foco, de diminuir a transmissibilidade desse vírus. Tá? Então, os vírus que estão presentes no esgoto, parasitas, causam doenças, podem ser de difícil remoção no tratamento da água e do esgoto. Tá? Também estudos conduzidos em Minas Gerais, pelos colegas da UFMG, que são craques nisso, são as referências, né? É Minas e São Paulo, né? Eles dizem que o nosso tratamento em si, ele se constitui eficiente, porque primeiro que o vírus, ele
quando eliminado, ele precisa de um ambiente propício para se reproduzir ou se manter vivo, né? E o esgoto não é esse ambiente lá tão propício, tá? O que você vai encontrar no esgoto? Fragmentos desse vírus, fragmentos desse Professor? RNA viral. Diga. Ô, professor, como é que funciona essa ET? Porque, tipo, faz um tempo eu fui na de Afogados e, tipo, lá é, tipo, 2 rios, não sei, é lagoa, aí fica lá um tempo, eu não entendi direito, mas sei lá, eu achei meio estranho, apesar que tinha a mesma estrutura de uma ETA, mas é bem diferente, né? Não, Exposto. é diferente. A gente vai ver aqui, tá, Vivi? Fica tranquilo que a gente vai ver etapa por etapa disso, tá? E, assim, a grosso modo, para não deixar sua pergunta sem resposta, ele se assemelha muito ao processo de água até a etapa secundária. Como assim? O esgoto vai chegar, vai passar por um processo preliminar, né, de gradeamento, de caixa de areia, para poder retirar alguns sólidos em suspensão presentes, alguma areia que esteja depositada, né? E aí vai para a questão de calha Paschal, estabilização da vazão, até, né, colocação de coagulante, e aí vai para processos de flotação, coagulação, decantação. Até aí, processo primário. Segue para o processo secundário. A depender, que aí esse processo secundário ele vai depender, por exemplo, da característica do efluente, né? Porque você pode ter sistema aeróbio, você pode ter lagoas de aeração completa, pode ter reatores anaeróbios de fluxo ascendente, que são os mais utilizados, né? Por serem totalmente anaeróbios, ocupam menos espaço, têm uma eficiência elevada. E aí vão ser vários os tipos, sabe? De formas de tratamento secundário. Depois que passa por esse tratamento secundário, você pode ter um tratamento terciário, que não é obrigatório ter, mas é interessante quando se tem, você aumenta o nível de tratamento, assim, a eficiência lá, joga lá para cima, que vai fazer o polimento desse efluente tratado, que saiu das duas etapas anteriores, possibilitando assim que micro-organismos patógenos sejam eliminados. E aí você consegue dispor essa água esse efluente tratado em condições para o corpo d'água mais próximo, tá? Em alguns lugares, a depender do tipo que se utilize, se você fizer utilizar, por exemplo, um tanque de sedimentação, você vai precisar de um leito de secagem, por exemplo. Vai depender muito, né, da forma de tratamento utilizada na parte secundária do tratamento de esgoto. Mas, em linhas gerais, uma estação de tratamento de efluente ela vai ter essas etapas. Etapa preliminar, de retirada de sólidos grosseiros, etapa primária, de estabilização de vazão e criação de condições para que haja a sedimentação desse sólido em suspensão, tá? Etapa secundária, onde de fato esses micro-organismos vão trabalhar para que essa matéria orgânica ainda existente seja degradada, e etapa terciária, né, de lançamento, né, de polimento desse efluente para lançamento posterior, ou mesmo, né, separação do lodo existente, caso formado, para secagem e posterior descarte em aterros ou utilizações secundárias. Respondi? Respondeu sim. Beleza, mas a gente tem um vídeo, viu, Vivi? Tem um vídeo mais para frente que a gente mostra passo a passo essa questão das estações de tratamento, que aí vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, enxergarem as etapas em si, né? Já que a gente não está com condição de fazer visita efetivamente, né? Por conta do distanciamento que a gente está vivendo, mas não tem problema, né? A gente consegue enxergar mais próximo essas etapas. E aí você vai ver com mais profundidade, vai poder tirar todas as suas dúvidas quando a gente chegar nesse momento. Tá beleza?
Seguindo aqui, temos os eumintos, né? Eumintos também presentes nos esgotos. Aqui, ó, os ovos dos eumintos. Ó, né? Uma fotografia de uma lâmina, né? De microscópio. Então, animais superiores, né? Esses ovos dos eumintos, quando presentes nos esgotos, né? Eles podem sim causar doenças, né? Quando da exposição do ser humano a esses seres, tá? E aí, veja, quando se avalia o esgoto, a gente tem que tomar como consideração parâmetros de qualidade, parâmetros para se avaliar esse efluente. Então, a gente vai ter esses 5 grandes grupos aí: os sólidos, a matéria orgânica, contaminação fecal, os níveis de nitrogênio e fósforo presentes nesse efluente, tá? Quando a gente fala de sólido, é sólido total, sólido volátil, né? E os outros dois, eu confesso que eu não me recordo agora. O último é sólido sedimentável. Esse SF eu não estou lembrado agora, mas eu vou procurar para dizer a vocês, tá? E aqui, sólidos totais dissolvidos, voláteis, e essa parte do Fzinho que eu tenho que olhar. Vou anotar aqui, certo? Eu não tenho problema nenhum de dizer quando eu não lembro, tá? SF, SSF, tá? Mas vou dizer a vocês, digo no zap, tá bom? Então, quem está acompanhando essa aula depois, fique atento no zap. A matéria orgânica, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química, tá? Em termos de contaminação fecal, a presença de coliformes, termotolerantes e totais, ou mesmo de ovos de euminto presentes. E em termos de nitrogênio e fósforo, total e amônia e os ortofosfatos. E aí, ó, vocês podem perguntar, por que o nitrogênio e o fósforo? Porque eles são indicadores claríssimos da presença de matéria orgânica no corpo d'água, que representa a presença de poluente. Certo? Aí, ó, os sólidos, eles vão estar, né, classificados por tamanho e estado, né? Os dissolvidos e em suspensão. Aqueles que estão dissolvidos, eles vão estar no tamanho tão pequeno, né? A olho nu você não vai conseguir ver, que eles já vão estar bem incorporados nesse corpo d'água, né, nesse efluente. E os sólidos em suspensão, você consegue vê-los, verificar que eles estão ali presentes e que, obviamente, precisam de tratamento. Eu acho que agora o próprio slide me ajudou. Pronto. Sólidos fixos, tá? O SF, os sólidos fixos, ou sólidos em suspensão também, tá? Que vão representar a matéria inorgânica presente no esgoto, tá? Um dos componentes dos sólidos totais, tá bom? Então, sólidos voláteis e sólidos fixos, tá? Olha aí, os cones em off. Pronto, eu sabia que eu tinha colocado em algum canto. Esses, a gente sabe bem que é o teste de decantabilidade, tá? Então, a gente consegue ver aqueles que sedimentam mais facilmente daqueles que não sedimentam, né? Então, um sólido sedimentável é aquele que vai decantar nesse cone em até 1 hora. Você coloca lá o efluente, vejam, se vocês prestarem atenção, o efluente, a linha máxima está aqui, ó, aqui em cima, e ó a parte sólida, sedimentada. Entenderam? Então, se este sólido é um sólido sedimentável, pode ter algum sólido aqui? Pode. Tão pequeno que não sedimentou. Aí ele está suspenso. Ele não é sedimentável. Tá? E aí, quando você avalia a cada 1.000 miligramas por litro, a gente vai ter, em linhas gerais, essa relação aí. Cerca de 35% desses sólidos eles estarão em suspensão, né? E 65% dissolvidos nesse esgoto bruto, tá? Divididos nessas proporções aí também entre fixos e voláteis. Em linhas gerais, essa é a distribuição desses sólidos no esgoto bruto, tá?